Marcos capítulo 4, versículo 35, diz-nos assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. Versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com a ajuda do Espírito Santo, eu gostaria de entender com os irmãos as três vozes que nós temos aqui nesse texto. Existem três vozes aqui que precisam ser exauridas e colocadas para a nossa apreciação. A primeira voz está no versículo 35, a segunda voz está no versículo 38, e a terceira voz aparece no versículo 41. Este aqui é um texto muito conhecido daqueles que estudam a Bíblia. Nós temos esse texto que foi escrito por Marcos, mas também esse texto foi escrito por Mateus, no capítulo 8, e também foi escrito por Lucas, também no capítulo 8. Ou seja, nós temos um texto que aparece em Mateus, que aparece em Marcos e que aparece em Lucas. Se esse texto aparece nesses três evangelhos, então nós chamamos esse texto de evangelho sinótico. A palavra sinótico, ela vem do grego, que significa visão conjunta. E quem deu esse nome de evangelho sinótico aos três primeiros evangelhos foi o teólogo chamado JJ, no ano de 1776, quando ele estudava o evangelho de Mateus, quando ele estudava o evangelho de Marcos, quando ele estudava o evangelho de Lucas, ele percebeu que os mesmos falavam quase a mesma coisa, com algumas diferenças. Então ele percebeu que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas tem uma visão conjunta. Ora, se esse evangelho aparece em Mateus, esse texto, se esse texto aparece em Lucas, então por que eu, Carvalho Júnior, prefiro estudar esse texto na visão de Marcos? Por algumas razões, entre as quais: primeiro, que quando Mateus escreveu esse texto da tempestade, Jesus acalmando a tempestade, ele escreveu porque estava dentro do barco naquele dia. Ele viu, porque ele era um dos 12 apóstolos que presenciou o milagre de Deus. Quando Lucas escreveu esse texto, ele escreveu porque recebeu informações, e devido às suas duas formações, tanto de historiador como de médico, ele prescrutou e escreveu esse texto. Agora, quando Marcos escreveu esse texto, ele escreveu porque ouviu de Pedro, porque quem investiu no ministério de Marcos foi Pedro, e Pedro naquele dia estava dentro do barco e viu o grande milagre de Deus. Então nós temos um texto aqui, que foi escrito por Mateus, porque ele estava presente, foi escrito por Marcos, porque ele ouviu falar de Pedro, e foi escrito por Lucas, porque ele pesquisou. Agora, não cansa. Quando Mateus escreveu esse texto, ele escreveu para os judeus, e ele queria atingir os judeus. Quando Lucas escreveu esse texto, ele escreveu para os gregos. É por isso que no evangelho de Lucas, as duas palavras que mais aparecem são a palavra sabedoria e mistério, pois estas palavras são oriundas da Grécia, dos gregos. Quando Marcos escreveu esse texto, ele escreveu para os romanos, e os romanos, eles gostavam de uma leitura que envolvesse ação. Os romanos não liam qualquer livro, eles liam um livro em que, nesta história, deveria destacar-se alguém. Os romanos, com a sua índole de guerra, de peleja, de luta, eles gostam muito de um herói, alguém que possa ter vencido as suas batalhas. Aí Marcos, quando apresenta esse evangelho aos romanos, ele vai falar de um herói diferente,
porque os romanos gostavam daquele herói que lutava espada com espada, que vencia as suas guerras. Só que o herói que Marcos vai apresentar é um herói diferente. Ele não luta com espada, ele não luta com lança, ele não tem escudo. Você não está entendendo o que eu estou falando? Quando Marcos escreveu esse evangelho, ele queria mostrar um herói chamado Jesus, um herói diferente dos heróis romanos, porque os heróis romanos só venciam homem a homem, nunca tinham vencido a morte, nunca venceram o inferno, nunca venceram Satanás. Agora o herói que Marcos vai apresentar é diferente. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo e está aqui conosco esta noite. Não, olha só, para você dar um glória a Deus, os heróis romanos não multiplicavam pães, não multiplicavam peixes, não davam vista aos cegos, não ressuscitavam os mortos, não limpavam os leprosos, mas o herói chamado Jesus, ele era diferente. Ele dava vista aos cegos, já valia um glória a Deus aí. Ele levantava os paralíticos, já valia um glória a Deus aí. Ele multiplicava pães e peixes. E quantos vieram essa noite adorar esse herói por excelência chamado Jesus Cristo? Então essa é a função da ideia que eu tenho em trazer esse texto para nós na visão de Marcos, porque o evangelho segundo Marcos, não é? Evangelho no grego é evangelion, segundo no grego é kata e Marcos é marcon. Então quando eu analiso esse texto na visão de Marcos, Marcos vai apresentar Jesus como poderoso, que manda na tempestade, que manda no vento. Eu até me empolguei agora quando eu falei, pensei que você ia dar um glória a Deus. Que manda na tempestade, que manda no vento, que manda na natureza. Não está entendendo? Vai apresentar um Jesus que com a sua voz, ele acalma tudo. Então te prepara essa noite, porque essa tempestade vai ter um fim. Essa tempestade vai ter um fim, porque Jesus está aqui. Então nós vamos de forma bem lacônica, pois eu tenho que viajar bem cedo, analisar as 3 vozes que aparecem aqui nesse texto. A primeira voz está no versículo 35, me acompanha aí, Bíblia aberta. No versículo 35 diz assim, ó, naquele dia, peraí, como é que a gente estuda a Bíblia? A gente estuda a Bíblia perguntando para ela. A Bíblia, o Marcos diz assim, naquele dia. Ora, ele deixa uma porta aberta para a gente analisar, ou perguntarmos, que dia foi esse? O que ele fez nesse dia? O que ele realizou nesse dia? Porque Marcos começa assim, naquele dia. Que dia foi esse? O que ele fez nesse dia? Aí nós temos que ir para o contexto. E o contexto do texto vai nos ensinar que naquele dia Jesus pregou sobre a parábola do semeador. Naquele dia ele falou sobre a parábola da candeia. Naquele dia ele falou sobre a parábola do grão de mostarda. Ou seja, foi um dia que Jesus passou praticamente o dia ensinando. E ele ensinava por meio de parábolas. E agora, quase no finalzinho daquele dia, ele tem desejo de ir para a região de Gadara. E a região de Gadara ficava do outro lado. E para ele chegar na região de Gadara, e essa palavra Gadara fazia parte de uma região chamada Decápolis. A palavra Decápolis significa o conjunto de 10 cidades. Então Jesus quer para um outro lado. E para ele ir para esse lado, ele precisava de um barco. Vejam que ele usa os meios normais. E ele olha para os seus discípulos e usa um verbo de ação. Ele diz assim, passemos para outra margem. O verbo passar não é um verbo estático, não é um verbo morto. O verbo passar é um verbo de movimentação. Então Jesus quer movimentar-se de um lugar para o outro. E para isso ele precisa de um barco. E para isso ele na praia, preste bem atenção, olha para os discípulos e diz, olha, passemos, nós vamos chegar do outro lado. Então a primeira voz que eu gostaria de destacar no texto é a voz de Jesus. E tudo começa com a voz de Jesus. Não entenderam? Vou pregar só para a orquestra. Tudo começa com a voz de Jesus. E quando começa com a voz de Jesus, pode ter certeza, vai ter um final feliz. Vai ter um final maravilhoso. Não, você não entendeu. O texto começa com Jesus falando. O texto começa com Jesus falando. Aleluia! O texto começa com Jesus falando. Ei, olha para mim. O texto começa com Jesus dizendo, vamos chegar
do outro lado. Então ele está dizendo isso antes de entrar no barco, antes de enfrentar a tempestade, antes do ar, desse ar aí que está preso na atmosfera, e antes desse ar transformar-se em vento pelo movimento da translação e rotação do planeta, antes desse vento vir forte e empolar as ondas, Jesus já está dizendo: vamos chegar do outro lado, vamos chegar do outro lado, vamos chegar do outro lado. Eu trago uma palavra de fé esta noite para você. Não te preocupa, porque se Jesus disse, olha, se tu não der glória a Deus, eu vou aí, presta atenção, hein? Jesus disse que teu barco vai chegar do outro lado, então acabou. Pode levantar quem quiser, pode levantar a tempestade que levantasse, você vai chegar do outro lado. Então pega na mão do teu irmão aí, vamos interagir, aperta a mão dele até ele falar: meu Deus, aperta, diga para ele: Jesus falou que a tua família vai chegar do outro lado, que você vai chegar do outro lado. Então te alegra essa noite, porque tudo começa com a voz dele. A voz dele é maior do que a tempestade, a voz dele é maior do que o vento. Tudo começa com a voz dele. Agora, o interessante, lindo, esse é seu lenço, viu? O que é interessante de tudo nessa história é que Jesus fala antes que a tempestade chegue. Deu para entender ou está difícil? Jesus fala antes que o problema chegue. Jesus, ele profetiza. Então ele não quer saber o que estará lá na frente, esperando. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que vai chegar. Tem gente que sofre com antecedência. O problema é para resolver daqui a um mês, ele já está: ai meu Deus, ai, calma. Não, Jesus disse: passemos. Oh glória, oh, eu sinto a presença dele aqui. Oh glória a Deus. Quando ele disse passemos, ele sabia o que estava lá na frente. Então ele já conforta os discípulos que quando chegar a tempestade, eles deveriam lutar com a tempestade, sabendo que eles vão passar. Você não entendeu? Quando ele diz passemos, ele já está dando a prova de que por mais chegue o problema, nós vamos passar. Quando ele disse, eu estou sentindo Deus aqui, quando ele disse passemos, ele não quer saber se o vento é contrário, se a tempestade vai chegar, nada vai deter a tua embarcação, você vai chegar lá. Essa é a primeira voz que aparece no texto. Aí escute, vamos dar sequência a essa história. A primeira voz é o verbo passar, oralizado por Jesus, me acompanha. Aí o versículo 36 diz assim: eles, os discípulos, despedindo a multidão, pegaram Jesus e colocaram no barco. Versículo 37. Aí você vai entender porque Jesus fala, a primeira voz do texto é de Jesus. Ora, há uma vírgula, levantou-se grande temporal. Pastor Niltinho, eu já analisei muito o livro de Marcos. Eu gosto de pregar, quando eu prego nos evangelhos, eu gosto de olhar o Marcos. É porque ele tem uma dinâmica. Eu também gosto de olhar, porque esse é o primeiro evangelho a ser escrito, os senhores sabem, né? 60% do evangelho de Mateus e de Lucas foram extraídos do evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele está no segundo lugar na ordem bíblica, mas na ordem da escrita, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá bom? Então, eu gosto desse texto aqui, porque Marcos, olha, se tu não der glória nessa, irmão, tá mal. Ele diz assim, grande temporal. Ele precisava usar essa expressão, grande temporal. Parece que ele gosta de causar um efeito. Grande temporal. Eu vou explicar por que existe um grande temporal. Porque para um grande problema, deu para entender mais ou menos? Para um grande temporal, existe um grande Deus. Então levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão mesmo, pela fé que eu vou profetizar. Esse teu problema pode ser grande, mas para ele há um grande Deus, há um grande Deus, há um grande Deus. Então ele diz assim, ora, esse ora no grego significa de repente levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Olha a segunda voz que vai aparecer no texto. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o despertaram, dizendo, mestre, acorda, porque vamos perecer.
Olha, eles entraram no barco, começaram a ir para a região de Gadara. No intercurso da viagem, o movimento de rotação e translação do planeta que segura o ar é transformado em vento. E o vento é um fenômeno meteorológico que acontece aí por esses movimentos. Então, esse vento preso no ar, na atmosfera, transforma-se em vento. E eles justamente começam a empolar as ondas. E as ondas começam a bater no barco. E Marcos diz que Jesus está dormindo. Glória a Deus. Não entenderam? Deixa eu perguntar algo que veio ao meu coração. Como você se comporta na chegada da tempestade e você vivencia o silêncio de Deus nisto? Porque o vento empola as ondas. As ondas não incomodam Jesus. Ele está dormindo. Porque quem acredita na palavra, quem crer na palavra falada lá na praia, passemos, não tem tempestade que vai nos perturbar, tirar a gente do foco. Deu para entender? Ei, o Espírito de Deus está dizendo aqui essa noite, que quando chegar a tempestade, dê uma olhada a quem está do teu lado, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele está em silêncio, mas a presença dEle é grande. Ele está em silêncio, mas a presença dEle é confortante. Ele está em silêncio, mas a presença dEle gera fé. É porque nós estamos assim, sendo criados de uma forma tão complicada, que Jesus tem que falar toda hora. Quem tem que falar toda hora é o homem. Jesus só fala uma vez. Ele falou e foi dormir. Ô glória! Ele falou e foi dormir. Quem crê, tudo bem. Quem não crê, está frito. A brincadeira do frito. Mas ele falou e foi dormir. Deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Ele acreditou que aquelas pessoas ouviram. Então pode ficar sossegado. Se ele estiver em silêncio, mas ele está aí olhando tudo, vendo tudo, percebendo tudo. E esse vento começa a movimentar. Aí os discípulos, que eram pescadores, eu destaco 3 ali. 2 eram irmãos que nasceram com o pai, tinha uma empresa de pesca, o Zebedeu. Então eles estavam acostumados com vento, mar, eles eram pescadores. Mas o que me chama a atenção é que chegou o momento em que eles vão ter que despertar Jesus. E eu não sei se eles fizeram uma reunião ministerial lá dentro do barco. Eu não sei se eles disseram, vamos tirar sorte aqui, quem acorda o homem, porque agora nem o vento acorda ele aí, nem a onda. Olha o sono pesado de Jesus, meu irmão. Quem vai acordá-lo? Só que a expressão rão é plural, então é mais de um. Disserrão é mais de um. Acordarrão é mais de um. Eu não sei quem ou quais. Só que eles vão acordar Jesus, preste atenção. Em acordar Jesus, eles vão ter que justificar porque estavam acordando Jesus. Ninguém acorda ninguém sem justificar. Ei, acorda, é hora da aula. Ei, acorda, é hora de trabalhar. Deu para entender? Ei, acorda, você está dormindo demais. Também tem isso, né? Está dormindo o dia todo. Mas eles têm que justificar. Então eles olham para Jesus. Ei, que sono gostoso. E disseram, mestre. Mestre no grego é didásculos. Eles chamam Jesus, destacando ele como mestre por excelência. Olha que coisa bonita. Eles usam a expressão, tu és acima de qualquer mestre. Ô glória! Mestre, mestre, acorda. Só que eles acrescentam, se eles tivessem dito, acorda, tudo bem, pastor Leite, mas eles vão acrescentar. Eles acordam dizendo, eles acordaram-no dizendo, mestre, acorda, porque vamos perecer. Aí você diz, não entendi. A segunda voz que aparece nesse texto aqui é a voz da tempestade. Aí você diz, não estou vendo a voz da tempestade. Ei, irmão, abre a cabeça aí.
Na referência nós não temos, mas na inferência aparece. Porque quem disse para eles que eles iriam perecer? Se Jesus disse que eles iriam passar. Quem disse a eles que o barco iria afundar? Se Jesus disse outra coisa. Quem disse a eles que eles iriam a pique? O vento, a tempestade. E por mais que você não goste nisso que eu vou falar, a tempestade às vezes, ela fala mais alto na sua vida do que a voz de Jesus. Porque quando eles acordaram Jesus, eles disseram, vamos morrer. E quem está dizendo isso é o problema, é a tempestade. Jesus não disse isso. Olhe para mim, quem tem ouvidos ouçam. O poder da tempestade é diminuir a palavra de Deus e acrescentar o susto em você. O poder da tempestade é desvalorizar aquilo que Jesus disse. E Jesus disse que você ia chegar do outro lado. Só que no meio do caminho a tempestade está apagando isso que Jesus disse e apagou na vida dos discípulos mesmo. Apagou de tal forma que eles disseram, vamos morrer, vamos perecer. Mas eu estou aqui essa noite para dizer-lhes que a voz de Jesus vai suplantar a voz da tempestade. Não, se tu não melhorar isso aí, eu vou pregar até meia-noite. A voz de Jesus vai suplantar a voz da tempestade. Mesmo que ela diga que nós vamos morrer, nós vamos ficar com a voz de Jesus. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar. A valorização que a gente dá ao problema é muito grande. E a gente chega a desvalorizar algumas coisas que Jesus tem falado. A gente começa a desacreditar. Isso que me chamou a atenção nesse texto. Porque entre Jesus falando e a tempestade não durou muito tempo. Vamos imaginar alguns minutos. E em alguns minutos eles deixaram de ouvir a voz de Deus e começaram a ouvir a voz da tempestade. E a voz da tempestade dizia, vão morrer, vou destruir seu lar, vou destruir sua casa, vou destruir sua família, vou destruir seu ministério, vou destruir os teus sonhos. Mas o Senhor está cobrando de nós essa noite a palavra que Ele disse. O Senhor está perguntando para você ir lá na última gaveta do seu coração e abrir essa gaveta e pegar aquela palavra dizendo, vou passar, eu não vou morrer, vou vencer. Orai, shairai, dori, cantorias. Essa noite nós precisamos buscar em nós o que Jesus tem dito, porque Ele tem falado todos os dias dos nossos cultos. Ele tem usado homens, mulheres, crianças, todos. E aí Ele tem falado, só que tem muita gente que ouve essa palavra hoje e se renova. Mas quando chegar amanhã, o primeiro sinal da tempestade, e quando a tempestade começar a falar, ele vai desfazer. Ele vai ficar tão apequenado e vai ficar com medo da tempestade. A tempestade está dizendo, vamos morrer. Jesus está dizendo, vamos passar. Eu vou ficar aqui até você dar glória a Deus. A tempestade diz, vamos morrer. A tempestade está dizendo, você vai morrer. Jesus está dizendo, você vai passar. A tempestade está dizendo, vou destruir o teu barco. Jesus está dizendo, ninguém vai destruir tua casa. Ninguém vai destruir tua família. E tem um detalhe. A palavra barco, dentro da tipologia, representa a igreja. E há uma palavra aqui de Deus. Na hora da tempestade, não pule fora do barco. Meu Deus, meu Deus. O Espírito de Deus está dizendo, não pule fora do barco. Pular fora, eu vou falar porque eu vou embora, vai sair uma jantinha também e vou embora depois da janta. O Espírito de Deus está dizendo, se você pular fora do barco, você vai morrer afogado.
Porque Jesus não está fora do barco, Ele está dentro do barco. E vou dizer mais, barco aí na tipologia representa a igreja. Então na hora do problema não fuja da igreja, não saia da igreja, porque Jesus não está fora da igreja, Ele está dentro da igreja. Porque tem algumas pessoas que na hora do problema tomam atitudes precipitadas, querem ir embora. Ai, não dou conta. Ai, essa tempestade. Jesus diz, não está acontecendo nada. Ei, calma, Ele está na igreja. Aleluia. O Espírito de Deus está dizendo para você não tomar nenhuma atitude. Deixa que Ele vai acordar. Não entenderam, né? Deixa que Ele vai já acordar. Não entenderam, não? Deixa que quem manda na tempestade já vai acordar. Quem manda no problema já vai ficar de pé. Aleluia. Ei, eu estou sentindo Deus aqui. Apesar de estar cansado, pega na mão do teu irmão, rapidinho. Pega. Mais rápido, aperta a mão dele e diz, meu Deus, aperta. E diga para ele, na hora da tempestade... Diga com vontade, meu irmão, na hora do problema, na hora da tempestade, não saia da igreja, não pule fora da igreja, não pule fora do barco, porque o dono da igreja já vai operar um grande milagre. Aleluia! Essa atitude que nós temos em face às muitas dificuldades é que geram em nós precipitações, momentos difíceis. Agora escute. Qual é a segunda voz? É a voz da tempestade. Ou você vai obedecer a voz de Jesus, ou você vai obedecer a voz da tempestade. Quando a Laida teve uma crise, e ela sangrou muito, o doutor Wagner Roberto disse assim, ei pastor, essa convulsão aí foi difícil, hein? Mexeu com todos os sentidos dela, ela não. Eu sempre tenho uma alegria constante, por algumas razões, como a gente fala quase todo dia, então quem fala muito se cura, não é? Eu com aquela alegria, vendo, está no controle, não seria a primeira vez da convulsão, não foi a última também. E eu ali, quando ele disse, olha, não vai andar, não vai falar, o negócio vai estar feio, hein? Eu olhei para ele e disse, quem está dizendo isso, doutor? Ele disse, e os exames aí, a priori, os exames? Eu falei, graças a Deus. Não entenderam, né? Tudo bem. Só a gente, agora eles não entenderam, então é só nós. Eu disse, graças a Deus. Ele olhou para mim e disse, como graças a Deus, rapaz? Eu falei, já pensou se fosse Deus que estivesse dizendo que não tinha mais jeito? Porque quando Deus fala, meu irmão, já era, acabou. Agora, se a medicina disse, tenha fé. Se o advogado disse, acredite, tenha fé. Se o juiz, tenha fé, porque nós servimos um Deus que é maior do que todas as coisas, e quem concorda com isso, levante a sua mão e dê o seu maior glória a Deus aqui esta noite. Se alguém está falando totalmente ao contrário daquilo que Jesus disse, fique com a palavra dele, mas meu irmão, e a tempestade chegou, eu fico com a palavra dele, mas meu irmão, e esse vento, eu fico com a palavra dele, mas o teu barco está sendo assolapado, ele não vai afundar, aí escute, para a gente já concluindo, escute, aí Jesus vai acordar, desperta, acorda, meu Deus, eu queria ver uma foto, eu queria uma imagem desse dia lá. Não é para crer não, viu? É só para ver como é que Jesus acordou. Quando Jesus acorda, ele nem fala com os discípulos. Ele acorda, Marcos usa um termo que eu gosto. Diz assim, ele despertando, diga comigo, repreendeu o vento. Por que ele não repreendeu o mar? Porque tem gente que acorda meio perturbado, já reparou? Peraí, deixa eu me achar. Jesus não acordou assim não, viu? Ele já acordou consciente, olha para o vento e repreende. A palavra repreender no grego significa que a voz de Jesus é maior do que o vento. Não. Eu fui procurar, olha só, para chegar a pregar hoje, olha o que a gente tem que fazer. Eu fui estudar sobre os ventos. Quantos tipos de ventos nós temos? Os cientistas dizem que há 2 tipos de vento.
O primeiro vento chama-se rajada. Diga comigo, rajada. Ei, só o nome já nos assusta, né? O vento chamado rajada, a sua intensidade é muito forte. Diga assim, intensidade forte. Mas diga, olha, eu que estou falando aqui desde sexta-feira, então me ajuda aí. Diga assim, intensidade forte, mas duração fraca. Ele vem tão forte, parece que vai disso, mas foi embora. Deu para entender? O segundo tipo de vento chama-se brisa leve. Deixa eu ver se eu estou certo. Estou. Ai, pastor, eu quero brisa leve. Ai, brisa leve, vem para mim. Cuidado, irmão. A brisa leve é o contrário da rajada. A sua intensidade é fraca, mas a sua duração, meu irmão, demora para terminar. Eu fui ao Japão depois daquele tsunami, fui lá nas cidades, eu vou ao Japão, Deus tem me dado oportunidades. Eu fui ver o que o vento fez, o que o tsunami fez. E sabe qual foi quem fez tudo aquilo ali? Brisa leve. A brisa leve é responsável, segundo os cientistas, os maremotos, os tsunamis. É porque é fraco, mas de tanto, ele não termina, a intensidade é fraca, mas a duração não acaba. E vai batendo, e vai movimentando, daqui a pouco. Eu não sei se foi uma rajada ou uma brisa leve nesse dia. Eu só sei que Jesus levantou-se e diz: olha, aleluia, a tua força agora está repreendida. Ou vamos usar a fé? Quem está sentindo o cheiro de milagre aqui essa noite? Levante essa mão que eu vou profetizar. Levante a mão pela fé. Eu não sei aonde esse vento está sendo formado e que Satanás está produzindo para destruir teu barco, tua casa, causar caos, discórdia, confusão, fofoca. Mas eu estou dizendo que o nosso Deus já está de pé e Ele vai repreender essa força. Esse vento não vai atingir tua casa, esse vento não vai atingir sua família. Você crê nisso? Então te prepara para ter uma semana de muitos milagres, de muitas portas abertas, de muita presença de Deus, de muitos recursos do céu. Oh, eu estou sentindo Ele aqui. Se você quer dar glória a Deus, aí dê, porque glória a Deus é a Deus. Se você quiser dar aleluia, dê, porque Jesus está de pé. Ele vai repreender esse vento, Ele vai repreender esse vento. E há um detalhe: quem acredita que o teu barco não vai chegar do outro lado, não conhece o Deus que você serve, não conhece o Deus que você adora. E Ele repreende. Agora, por que Ele repreendeu o vento? Aí a gente tem que ir, pastor, já vou terminar, para o processo da criação. Jesus, conforme o Evangelho de João, Ele é o agente da criação. Como? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Então, quem manda no vento? O Criador ou a criatura? Quem criou o vento? Quem é o pai do vento? Quem sabe aonde o ar fica guardado na atmosfera? Quem fez a atmosfera? Não entenderam? Eu vou ficar falando até você entender. Quem fez o vento? Quem fez os astros, a atmosfera, a imensidão? Quem manda é quem fez, o Criador é que manda. Então Jesus, em outras palavras, levanta e diz: olha, eu te fiz, vento, acaba logo com essa tua força aí, porque nós vamos chegar do outro lado. Aleluia! Vento não fala. Alguém disse: olha, o vento está assoviando ou assobiando? Eu gosto do senhor porque o senhor é uma classe. Assoviando. Meu Deus, que coisa. Até você que está grávida aí, um bom nome aí para o teu filho, assoviando. Não, está brincando? Deixa eu explicar. Alguém disse assim que o vento fala, mas eu sei que o vento é isso aí, eu sei. Faz, você já ouviu? Jesus está repreendido. Não entenderam, né? Tudo bem.
Você acha que isso cai do céu, irmão? Se eu não for pesquisar, eu não prego. Me ajuda aí. Crê? Crê? Aí depois ele olha para o mar e diz: quieta-te. Bonança. Aí vem a terceira voz. Antes ele olha para os discípulos. Eu queria ver a cara dos discípulos nessa hora. Um olhando para o outro. Aí ele olha para o discípulo e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Essa palavra timidez no grego, ela não significa o resultado do temperamento de alguém. Porque tem gente que até já pregou dizendo: olha, os tímidos, porque tem gente que tem um temperamento mais guardado. Por exemplo, tem um obreiro na Bíblia chamado Timóteo, que ele apacentou só uma das melhores igrejas da época, a igreja de Éfeso. Só para você ter uma ideia. Quem passou em Éfeso? Paulo, João, Apolo, Timóteo. Olha para cá. E ele era meio tímido assim, no sentido não de covardia, mas de temperamento. Aí Paulo tinha que dizer para ele: ei, desperta o dom, não despreze tua mocidade. Mas se ele não fosse útil, Paulo não perdia tempo com ele. A timidez no grego aqui, que a gente está mexendo, a timidez no grego aqui é a ausência da fé, ou de fé, que nós estudamos no hebraico, é emuná no hebraico. A ausência de fé. Quando eu não tenho fé, eu me apequeno diante das lutas. Eu acho que eu não vou vencer. Ei, não. Quando eu não tenho fé, eu acho, opa, Deus está falando, hein? A formiga transforma-se no elefante, mas não é elefante, é formiga. Só que eu não tenho aquele elemento que me agiganta, chamado fé. Aí Jesus diz: cadê a fé? Aí nós temos que, há um recurso na Bíblia, a Bíblia interpretando a Bíblia. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir. O quê? A palavra. Então o que gera fé? É a palavra. Não quando eu ouço a palavra, melhor dizendo, ela gera fé. E essa fé me leva para frente. E essa fé é a certeza. Não entenderam. E através da palavra que gera fé, e essa fé gera uma certeza. É isso que o autor aos Hebreus diz. E essa fé que gera em mim a certeza, é isso que Jesus está falando. Cadê a fé? Cadê o que eu disse? É lindo o texto que Jesus disse assim: eu falei lá na praia, que nós iríamos passar. Então essa palavra tinha que gerar fé. Quando chegasse a tempestade, eles tinham que falar um para o outro: calma aí, vamos resolver o problema, mas nós temos fé. Ele falou que nós vamos passar, nós vamos passar. Então eu vou terminar dizendo a você: os discípulos, ou eles escutaram, mas não ouviram. E não fica triste comigo não, porque eu não vim passar a mão na tua cabeça não, porque eu não sou cabeleireiro. Mas tem muita gente que ouve, ele não ouve, ele escuta. Quando se escuta, fica só aqui. Quando se ouve, desce para cá. Sabe por que tu tem que vir à igreja, meu irmão? Para tu ouvir a palavra, para isso gerar fé na tua vida. Porque tu não vive na igreja, tu vive mais fora lá do que na igreja. Quando o pastor prega, quando alguém prega, olha, recebe a palavra, recebe. Aí você diz: por que igreja? Tem que vir para a igreja assim, porque aqui você recebe palavra, a palavra gera fé. Aí quando chegar a tempestade, você vai dizer: eu vou chegar do outro lado, a fé vai me movimentar, a fé vai me movimentar. Por que tem crente na hora da tempestade que ele naufraga? Porque não vem nem ao culto, meu irmão. Não vem nem à igreja, não vem à escola dominical, não vem nada. E como é que ele quer ter fé para vencer? Essa tempestade não adianta a tua sabedoria, teus recursos, não adianta, você não vai vencê-la com artifícios humanos. Essa tempestade você vai vencer com a fé.
E para receber essa fé, igreja, Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, ouvir Bíblia. Eu vou ficar aqui na Bíblia até a gente terminar a Bíblia. Lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. Ouvir a palavra. Por que Deus permitiu um templo nos nossos dias? Por que a gente reserva momentos do nosso dia para vir à igreja? Você acha que é para quê, meu irmão? Uma das razões mais concretas é para que a palavra de Deus gere fé na nossa vida. Porque na tempestade tu não vai estar, às vezes ninguém vai estar do teu lado. Quando chegar o problema, talvez tu esteja sozinho. E se tu tiver uma fé gerada pela palavra, aleluia. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Já era para você estar dando glória a Deus, aleluia, língua estranha. Já era para você até dar uma sapateada aí. Aleluia! É por isso que a gente está insistindo com a igreja nesse Brasil. Vamos escutar a palavra. Vamos vir aos cultos. A gente se torna até chato. Mas não tem problema não se eu ficar chato na tua visão, mas tu ir para o céu. Não tem problema não eu ficar chato. O pastor Carvalho é chato, mas eu quero te ver lá do outro lado, cantando o hino da vitória. E para isso, meu irmão, você tem que ler esse livro. De manhãzinha, nada de zap. De manhãzinha, nada de celular. Eu vou falar, pastor, segura aí. Vou até ficar longe para ele não pegar no meu terno. Mas a primeira coisa que o camarada, tem uns crentes que é a primeira coisa de manhã. Ou então, toda hora. Ei, meu irmão. Eu também tenho. Eu não faço isso, mas eu também tenho. Mas de manhã é Bíblia, Bíblia. Eu não sei qual é o tamanho da tempestade que vem nesse dia, mas a fé vai me levar para o outro. O Senhor está falando aqui essa noite. É por isso que a gente tem que vir à igreja, irmão. No próximo seminário que tiver, venha. Porque senão tu vai morrer na tempestade. Por que a igreja se mobiliza para seminário? Por que a igreja se mobiliza em pregações? Você acha que é para a gente mostrar o nosso talento, a nossa oratória, ou uma suposta hermenêutica? Não! Estamos pregando aqui para gerar fé. Não, fé. Cadê a fé de você? Está aqui, Deus, pode contar. Chegou a tempestade, nós vamos rompê-la. Porque a fé gera, a palavra gera essa fé. E depois que Jesus diz, cadê a fé? Cadê a palavra? Aí eu termino, cansei. Porque tem a terceira voz no texto. É a voz dos discípulos. Quem é este? A primeira voz é a voz de... A primeira voz é a voz de... A segunda voz é a voz da... E a terceira voz é a voz dos... Quem é este? Um pronome. Que até o vento. Esse texto, ele mexe muito comigo. Porque quem está falando, eu vou terminar em um minuto. Quem está falando são pessoas que vivem com Jesus. Que caminham com Jesus. Que dorme aonde Jesus dormia. Só que Jesus é tão impactante que ele é capaz de surpreender até aqueles que andam sempre com ele. Não entenderam? Tem gente que diz assim, se tu andar comigo 2 dias, acho que tu já vai me conhecer. Se tu andar com Jesus 100 anos, tu ainda não conhece. Porque ele tem sempre um milagre. Ele tem sempre uma bênção. Ele sempre vai te deixar assim, meu Deus, quem é este? Eu vou profetizar que esta semana você vai usar as palavras dos discípulos. Quem é este? Quem é este? A palavra aqui, quem é este no grego, é a voz da surpresa. Você ficará surpreso, mas pastor, eu sirvo a Deus 1000 anos, não interessa. Você vai falar, quem é este? Quem é este? Que repreende o vento, que fala ao vento, que neutraliza a força do vento, que neutraliza a força do mar. Quem é este? Prepare-se. Você crê? Você acredita
que será surpreendido por Jesus ainda. Você acredita? Aleluia! Porque eu estou sentindo Ele aqui, Ele é uma fonte inesgotável de surpresas. Aí a gente termina, porque são 9, a gente termina com a frase, Marcos 5:1, chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Talvez essa tempestade, ela foi produzida para desviar o barco. Não, nós temos um alvo. E nós vamos chegar do outro lado. Crê nisso? Aí a gente começa a pensar assim: quantas pessoas saíram do barco? E quantas pessoas pularam fora do barco na hora da tempestade? Aí agora, como uma conversa mineirada, eu gostaria de me reportar a você que veio essa noite convidado por seu amigo, por seu irmão, e que pulou do barco. Sabe que o barco é a igreja. E que na hora dos problemas achou que não ia dar conta, pulou fora da igreja, saiu da igreja. O Espírito Santo essa noite te trouxe para que você volte para o barco, porque o milagre não está fora do barco, o milagre está dentro. Essa é a noite que você precisa entender que essa tempestade que te tirou do barco, ela não é nada, porque o Deus que está dentro do barco, Ele tem poder sobre ela. Se você tivesse esperado mais um pouquinho, você veria o grande milagre de Deus. Mas por algumas razões, você não pôde esperar. E pulou, está nadando nesse mar bravio, e você sente que não vai dar conta. E esse barco está pertinho de você. É só você levantar a mão e falar: ei, me tira daqui. Quero voltar para o barco. Quero voltar para o barco. Quero voltar para o barco. E eu quero convidá-los, aqueles que querem voltar para o barco novamente essa noite. Você já viu que fora do barco não dá jeito, não tem como. Você teve essa experiência. Você não pode falar: não, eu não conheço fora do barco. Você conheceu como é fora do barco. Você sabe como é viver fora do barco. Mas agora o Senhor está te chamando. Ei, eu estou aqui dentro do barco. Volta, 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 volta. Vamos ficar de pé para facilitar? Dê uma olhada em alguém aí que está fora do barco, meu irmão. O tecladinho aí tem? Pegue na mão dele e diga: vamos para o barco novamente. O Senhor te trouxe aqui para isto. Volte para o barco. Volte para o barco. Volte. Amém. Vamos lá, vamos orar? Repitam comigo. Vocês que estão aqui, fechem os olhos. Digam comigo assim: Senhor Jesus, eu me rendo e eu entrego a minha vida, tudo o que há em mim, para o Senhor. Perdoa os meus pecados, me lave no teu sangue, escreva o meu nome no livro da vida, e que a partir de agora eu vou seguir a ti dentro do barco. E esse barco chamado tua igreja, nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Perdoa os meus pecados agora. Perdoa os meus pecados agora. Traz alegria do teu Espírito Santo na minha vida. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por tantas coisas maravilhosas. Oh Deus, esse final de semana tão gostoso, tão maravilhoso, tão produtivo, Pai. E agora nós oramos por esses que estão aqui, te aceitando como Salvador.
outros estão se reconciliando, voltando para o barco, Senhor, voltando para a igreja. Perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, e que eles permaneçam dentro do barco, eles permaneçam no barco, até o dia que nós vamos atracar na terra prometida. Continua aguardando, e que através desse ato, a salvação possa entrar em seus lares, e que todos os seus possam ser salvos para a glória do teu nome. A igreja glorifica a Deus, a igreja levanta a mão e adora a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor.